Existem feridas às quais o corpo pode sobreviver. Cortes, contusões, ossos quebrados, elas se curam com o tempo. Mas há um tipo de dor que nenhum remédio alcança, o tipo que não deixa marcas na pele, mas rasga algo dentro de você. É a traição da confiança. A quebra de laços que você pensava serem inquebráveis. E aqui está a verdade mais dura: a traição nunca vem dos seus inimigos. Você espera os ataques deles, você está pronto para eles. Mas quando a ferida vem das mãos de alguém que você ama, alguém que você deixa perto o suficiente para segurar seu coração, esse é o tipo de dor que permanece. Jesus conhecia essa dor. Muito antes da multidão clamar por sua morte, muito antes dos pregos, dos espinhos, da cruz, ele sentiu a dor de ser traído por um dos seus. Esta não é apenas uma história sobre violência ou sacrifício. É uma história sobre desgosto. Sobre o que acontece quando o amor é rejeitado, e ainda assim escolhe amar. Quando as pessoas falam sobre o sofrimento de Jesus, muitas vezes vão direto para a cruz. Os pregos. A coroa de espinhos. O peso brutal da crucificação. Mas o que muitos esquecem, é que a verdadeira dor começou muito antes disso. Não começou com os soldados. Não começou com uma sentença de Pilatos. Começou nos momentos de silêncio, em volta de mesas compartilhadas, em longas caminhadas, nas risadas e nas orações compartilhadas com amigos. Amigos que afirmavam que nunca iriam embora. Amigos que prometeram estar ao lado dele, não importa o que acontecesse. E, no entanto, foi um desses amigos que o vendeu pelo preço de um escravo. 30 moedas de prata. Um acordo feito no escuro, selado não com ódio, mas com o beijo de alguém que um dia o chamou de mestre. Esta não é apenas uma história sobre dor. É sobre como o amor se manifesta quando tem todos os motivos para se fechar, para se afastar, mas escolhe ficar. Quando permanece sozinho, rejeitado, abandonado, e ainda se recusa a parar de amar. Jesus nunca buscou aplausos. Ele não estava buscando aprovação ou popularidade. Ele não estava tentando construir uma plataforma ou reunir seguidores apenas para promover seu nome. Cada palavra que ele proferiu veio de um lugar muito mais profundo do que a ambição. Sua mensagem não era suave. Não era confortável. Não foi projetada para agradar os poderosos. Suas palavras cortavam mentiras como uma espada, mas também curavam os feridos como a chuva caindo em terra seca. Ele se posicionou com os esquecidos. Sentou-se com os rejeitados. Tocou os intocáveis. E, ao fazer isso, devolveu a dignidade às pessoas que haviam sido esmagadas pelo peso da vergonha e da rejeição. Mas aqui está o problema da verdade: ela incomoda as pessoas erradas. Faz tremer o chão sob os pés daqueles que construíram seu poder com base no controle, no medo e na manipulação. E quanto mais Jesus erguia os quebrantados, mais perigoso ele se tornava aos olhos daqueles que se beneficiavam de reprimir os outros. A verdade tem um jeito de expor o que as pessoas se esforçam tanto para esconder. Ela ilumina lugares onde a corrupção e o orgulho se enraizaram. E é exatamente isso que tornou Jesus tão perigoso para a elite de seu tempo. Não foram os milagres que os assustaram. Não foram as curas, nem mesmo as multidões. O que aterrorizou os líderes religiosos e os governantes políticos foi o simples fato de que sua mensagem não podia ser controlada. Seu amor não podia ser comprado. Sua verdade não podia ser distorcida para servir aos seus interesses. Enquanto os pobres se aproximavam para ouvir palavras de esperança, enquanto os doentes, os quebrantados, os esquecidos se sentiam vistos e valorizados, os que estavam no topo cerraram os punhos. Porque sabiam, se as pessoas acreditassem nesta mensagem, os muros que haviam construído, os sistemas de medo, as estruturas de opressão, começariam a ruir. E assim, a portas fechadas, eles não se reuniram para entender. Não se uniram para buscar a verdade. Reuniram-se em segredo, desesperados para silenciar a voz que despertava as pessoas. Enquanto as ruas de Jerusalém ecoavam com esperança, enquanto as multidões se maravilhavam com as curas, os ensinamentos, a compaixão, o verdadeiro perigo crescia a portas fechadas. Em salas privadas, longe dos olhos do povo, os líderes religiosos se reuniam. Mas eles não estavam orando. Não buscavam entendimento. Estavam conspirando. Seu objetivo não era justiça. Não era verdade. Era controle. E para manter o controle, precisavam silenciar a única voz que não podiam manipular. Os milagres haviam tocado o coração do povo. As palavras de Jesus começaram a libertar os cativos, não das correntes físicas, mas das correntes invisíveis da vergonha, do medo e da opressão. Os líderes sabiam, se essa mensagem continuasse a se espalhar, seu poder cairia como um castelo de cartas. Então, elaboraram um plano. Não para confrontar a verdade, mas para esmagá-la. Para enterrá-la sob acusações, mentiras e traição.
Uma conspiração que não nasceu da justiça, mas do medo. As ameaças mais perigosas nem sempre vêm de fora. Às vezes, o maior dano é causado por aqueles que estão ao seu lado. Aqueles que compartilham sua mesa. Aqueles que conhecem seu coração. Os líderes podiam tramar e tramar o quanto quisessem, mas precisavam de uma maneira de entrar. E aquela porta aberta era Judas. Um dos 12. Alguém que caminhou ao lado de Jesus. Alguém que compartilhou a estrada, as orações, os milagres. Alguém que testemunhou o amor de perto, e ainda assim escolheu a traição. Talvez tenha sido ganância. Talvez tenha sido decepção. Talvez tenha sido medo. Talvez nunca saibamos completamente o que abriu aquela fenda no coração de Judas. Mas o que sabemos é o seguinte: 30 moedas de prata foram tudo o que precisou. O preço de um escravo. Um punhado de metal, pesado na palma da mão, leve o suficiente para carregar, mas pesado o suficiente para quebrar uma alma. O que Judas não entendia era a cadeia de tristeza que sua escolha desencadearia. Uma decisão tomada nas sombras, mas que ecoaria pela história. Enquanto a traição se movia silenciosamente pelas sombras, Jesus caminhou para a solidão. Não por medo. Não para se esconder. Mas para orar. Para se render. Para preparar seu coração para o que estava por vir. No jardim do Getsêmani, sob as velhas oliveiras, o peso do momento o oprimia como a própria escuridão. Sozinho, com apenas o Pai para ouvir sua voz, Jesus caiu de joelhos. Sua oração não era irada. Não era amarga. Era honesta. Crua. Cheia do tipo de dor que só quem ama de verdade consegue sentir. Se houver outro jeito. Ele sussurrou em meio às lágrimas. O suor escorria de seu corpo como gotas de sangue, a angústia tão intensa que o levava ao limite. Mas mesmo com o peso o esmagando, suas palavras nunca se transformaram em ressentimento. Em vez disso, ele escolheu se render. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele jardim, muito antes da cruz, Jesus enfrentou uma das batalhas mais difíceis de todas, a luta para escolher o amor em vez da autopreservação. A luta para entregar a sua vida, não porque foi forçado, mas porque estava disposto. O silêncio daquela noite não durou muito. O silêncio do jardim foi quebrado pelo tilintar de armaduras, o som de botas na terra, o brilho de tochas cortando a escuridão. Um grupo de soldados se aproximou, liderado não por um estranho, mas pelo próprio Judas. Não foram necessárias espadas. Não se ouviu gritos de guerra. A traição não veio com violência. Veio suavemente. Intimamente. Com um beijo. Um sinal de afeto, distorcido na marca de um traidor. Judas deu um passo à frente, olhou nos olhos daquele que só lhe demonstrara amor, e selou o plano com um simples toque. É este, sinalizou. E assim, as mãos que haviam curado os doentes, erguido os caídos e abençoado as crianças, essas mesmas mãos foram atadas como as de um criminoso. Mas Jesus não vacilou. Não resistiu. Permaneceu firme. Não como uma vítima pega de surpresa, mas como um rei que já havia escolhido o caminho da rendição. Amarrado como um criminoso, Jesus foi arrastado perante o Sumo Conselho, os líderes religiosos mais poderosos de seu tempo. Mas eles não buscavam a verdade. Já haviam se decidido. Não queriam justiça, queriam justificativa para o plano que haviam posto em ação. As acusações voavam como flechas, cada uma mais afiada que a anterior. Distorceram suas palavras. Inventaram mentiras para pintá-lo como uma ameaça. Mas Jesus não respondeu à fúria deles com fúria. Não combateu suas mentiras com gritos ou defesa. Em vez disso, permaneceu em silêncio. Calmo. Inabalável. E aquele silêncio falou mais alto do que qualquer argumento. Porque, no fundo, todos naquela sala sabiam, não o estavam condenando porque ele era culpado. Condenavam-no porque a luz que ele carregava expunha suas trevas. Quanto mais gritavam, mais desesperados se revelavam. Do tribunal religioso, arrastaram Jesus para o político, diretamente para Pôncio Pilatos, o governador romano. Um homem que detinha a autoridade para libertar prisioneiros, ou enviá-los para a morte. Pilatos o questionou. Ouviu. Procurou por culpa, mas não encontrou nenhuma. Diante dele não estava um homem abatido pelo medo, mas alguém que carregava a dignidade mesmo acorrentado. Alguém que enfrentou o poder sem vacilar. Em certo momento, Pilatos perguntou: o que é a verdade? Mas, no fundo, ao olhar nos olhos de Jesus, ele já sabia a resposta. O problema não era a justiça. O problema era a pressão. Lá fora, as vozes da multidão se intensificavam, incitadas pelos líderes que temiam o que Jesus representava. Eles não queriam a verdade, queriam sangue. E Pilatos, preso entre a conveniência política e a responsabilidade moral, escolheu o caminho mais fácil. Lavou as mãos.
Uma tentativa superficial de limpar a consciência. Mas a história nunca esquece as mãos que permitiram que a injustiça acontecesse. A mesma multidão que antes se reunia para ouvir suas palavras, as mesmas pessoas que haviam testemunhado seus milagres, agora estavam do lado de fora, clamando por sua morte. Mas isso não era ideia deles. Suas vozes haviam sido sequestradas, manipuladas pelos líderes que temiam mais a mudança do que a injustiça. Crucifica-o, gritavam. Repetidamente, como um cântico ecoando pelas ruas de Jerusalém. A raiva abafou a razão. O medo substituiu a fé. A misericórdia foi posta de lado pela manipulação. Aqueles que vieram em busca de esperança agora estavam sendo usados como ferramentas de ódio. É assim que a injustiça vence, nem sempre apenas pelo poder, mas pela corrupção dos corações. Por meio de vozes que deveriam falar por liberdade, agora distorcidas para clamar pela crucificação. A justiça não falhou porque a verdade não era clara. A justiça falhou porque as pessoas escolheram permanecer cegas. Quando os líderes conseguiram o que queriam, quando a sentença foi selada, os soldados assumiram o controle. Mas eles não se contentaram apenas com a punição. Queriam humilhação. Queriam despojar-lhe a dignidade. Zombar não apenas do homem, mas da própria ideia de que ele pudesse se chamar rei. Eles teceram uma coroa, não de ouro, mas de espinhos. Afiada, cruel, pressionou-lhe a testa até que o sangue se misturasse ao suor, escorrendo pelo seu rosto. Jogaram um manto púrpura sobre suas costas rasgadas, um símbolo barato de realeza, destinado apenas ao ridículo. E enquanto cercavam, riram. Cuspiram. Golpearam-no repetidamente. Salve, rei dos judeus, zombaram. Suas palavras transbordavam sarcasmo. Suas ações pretendiam quebrar seu espírito. Mas eis o que eles não entendiam: nenhuma coroa de espinhos jamais poderia remover sua autoridade. Nenhuma zombaria poderia apagar a verdade de quem ele era. Seu silêncio, mais uma vez, foi mais alto que o ódio deles. Quando a zombaria terminou, eles colocaram a cruz em suas costas, não apenas um símbolo da morte, mas um instrumento de tortura projetado para quebrar o corpo antes mesmo de chegar ao local da execução. A madeira áspera e lascada cravou-se nas feridas abertas em seus ombros. Cada passo à frente era uma luta, cada respiração uma luta. Ele caminhou pelas ruas de Jerusalém. As mesmas ruas onde outrora curara os doentes, erguera os quebrantados e pregara a esperança. Mas agora, aquelas ruas se tornaram o caminho do sofrimento. Alguns na multidão choraram ao vê-lo cambalear sob o peso. Outros gritaram insultos, com os corações endurecidos pelas mentiras que lhes haviam sido contadas. Não havia trono esperando no final desta estrada. Nenhuma coroa de glória aos olhos dos homens. Apenas uma colina solitária fora dos muros da cidade, um lugar chamado Gólgota. O lugar onde o amor seria derramado em sua forma mais pura. No topo da colina, o ato final de crueldade aguardava. Pregos, grossos, ásperos, brutais, foram cravados na carne e no osso, prendendo Jesus à madeira. O som do martelo ecoou pelo céu, cada golpe um ritmo violento de injustiça. Erguido entre dois criminosos, exposto para todos verem, mas não como um homem derrotado. Não. Este foi um sacrifício voluntário. Porque aqui está a verdade: ninguém tirou a vida dele. Ele a deu. Livremente. Completamente. Por amor. Mesmo em meio à agonia, quando a dor poderia ter enchido seu coração de raiva, suas palavras não eram maldições, eram compaixão. Pai, perdoa-os, ele orou. Eles não sabem o que estão fazendo. Imagine só. Em meio à traição, à violência, à humilhação, o amor ainda falava mais alto que o ódio. A misericórdia ainda era mais forte que a dor. Hora após hora, sob um céu que escurecia a cada momento, Jesus estava pendurado na cruz. O próprio ar parecia pesado, como se nem mesmo a criação pudesse suportar assistir ao que estava acontecendo. O sol retirou sua luz. O chão sob seus pés começou a tremer. Rochas se partiram. A terra gemeu sob o peso daquela injustiça. E então, com a respiração cada vez mais fraca, Jesus clamou, não com raiva, nem com amargura, mas com todo o peso do sacrifício que carregava. Meu Deus, por que me abandonaste? Com um último suspiro, ele proferiu as palavras que mudariam a história para sempre. Está consumado. Naquele exato momento, no templo, a espessa cortina, a barreira que separava as pessoas da presença de Deus, foi rasgada de cima a baixo. Não por mãos humanas, mas pelo poder divino. O muro entre o céu e a terra foi quebrado. O acesso foi aberto. O preço havia sido pago. Quando os gritos cessaram, quando a multidão se dispersou, quando o céu clareou e a terra parou, só houve silêncio.
O corpo de Jesus foi descido da cruz, envolto em linho e colocado dentro de um túmulo escavado em pedra. Uma rocha pesada selava a entrada. Guardas estavam posicionados do lado de fora para garantir que ninguém pudesse perturbar o túmulo. Para o mundo, parecia o fim. O movimento havia terminado. A voz que desafiara os poderosos, as mãos que curaram os feridos, elas se foram. Enterradas. Silenciadas. A esperança parecia enterrada com ele. Para seus seguidores, tudo o que restava era tristeza, confusão e o peso esmagador da perda. Eles acreditavam que ele era aquele que mudaria tudo. Mas agora, tudo o que tinham era uma estrada vazia para casa e o eco de promessas que pareciam inacabadas. Mas o silêncio do túmulo nunca deveria ser a palavra final. Porque na madrugada do terceiro dia, quando o sol da manhã começou a nascer, aconteceu algo que ninguém esperava. Um grupo de mulheres foi ao túmulo, corações pesados de tristeza, mãos carregando especiarias para homenagear os mortos. Mas o que encontraram não foi a morte. A pedra havia sido removida. A entrada estava aberta. E onde esperavam ver um corpo sem vida, foram recebidos por um anjo, radiante, de pé no lugar onde a tristeza deveria habitar. A mensagem que ouviram naquela manhã ecoaria pela eternidade. Não tenham medo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O túmulo não pôde contê-lo. A morte não pôde reivindicá-lo. O plano das trevas se desfez aos pés do poder da vida. O que parecia derrota foi, na verdade, a maior vitória que o mundo já conheceu. O túmulo vazio não foi apenas um momento de surpresa, foi a declaração mais alta que o céu poderia fazer. Uma declaração que ecoou não apenas por Jerusalém, mas por todos os tempos: a morte não tem a palavra final. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma prova de sua divindade, foi uma prova de que o amor é mais forte que o ódio, que a graça é maior que a culpa e que a luz sempre ofuscará as trevas. Não se tratava apenas da ressurreição de um homem. Era o desfazer de todas as correntes que o pecado e a vergonha já haviam prendido ao coração humano. Ela fala diretamente aos lugares dentro de cada um de nós onde a esperança se sente enterrada. Aos sonhos dos quais desistimos. Às feridas que pensávamos que nunca cicatrizariam. A mensagem da ressurreição não é distante, é pessoal. Ela sussurra a cada alma que já se sentou em silêncio pensando: acabou. Porque naquele momento, através daquele túmulo vazio, Deus respondeu: não, não acabou. Não para você. Não para quem escolher crer. Este não foi o fim da história. Este foi o começo de algo que nenhum túmulo jamais poderia conter. Esta não é apenas uma história escrita nas páginas de um livro antigo. Esta não é apenas uma história contada por gerações. Este é um chamado, um convite vivo que ainda se estende hoje, a qualquer um que esteja disposto a ouvir. Porque a vitória de Jesus não é apenas algo para admirar à distância. É algo para ser experimentado. O mesmo poder que rolou a pedra, que quebrou as garras da morte, que transformou a tristeza em alegria, ainda está em ação, ainda chamando os corações de volta à vida. E talvez, ao ouvir esta história, algo dentro de você a tenha sentido. Uma comoção. Uma faísca. Uma voz calma dizendo: isto é para você. Não ignore isso. Não deixe que este seja apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Este é o seu momento de se inclinar. De dar um passo mais perto do amor que se recusa a desistir de você. Esta história não termina no túmulo vazio. A história dele ainda está se desenrolando. E, quer você perceba ou não, a sua também. Porque a mensagem de Jesus, o amor que venceu a morte, a graça que quebra todas as correntes, não se trata apenas do que aconteceu naquela época. Trata-se do que pode acontecer agora mesmo, dentro da sua vida. Se esta mensagem tocou o seu coração, se algo dentro de você foi tocado por esta história, não deixe que pare por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo capítulo desta jornada. Curta se esta mensagem chegou até você hoje, e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. E agora mesmo, na sua tela, há outro vídeo esperando por você, mais um passo a mais na vida, no amor e no legado de Jesus Cristo. Clique e continue trilhando este caminho. Porque a história dele não acabou. E a sua também não. Obrigado por assistir. Que a paz, a graça e a esperança estejam com você, sempre.